Boa tarde a todos. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Eu vou falar sobre um projeto de pesquisa relacionado à produção e estudo de materiais moleculares biestáveis. Meu nome é Carlos Basílio Pinheiro, eu sou professor da UFMG e trabalho no Departamento de Física no Laboratório de Cristalografia. Aqui na cristalografia, no meu grupo de pesquisa, a gente se interessa por trabalhar, estudar e investigar materiais moleculares funcionais, materiais que são constituídos de moléculas e que têm alguma funcionalidade, moléculas que sirvam a algum propósito. A gente também trabalha com redes metalorgânicas, que são estruturas constituídas de misturas de metais e materiais orgânicos que apresentam propriedades físicas de interesse também, e tudo isso num contexto de engenharia de cristais, né? Sempre tentando planejar cristais que busquem, que tenham propriedades ou que sirvam para algum propósito tecnológico ou científico. Os materiais que a gente estuda, esses que a gente chama de materiais biestáveis, eles são constituídos basicamente de metais num certo estado de oxidação, ligantes que atuam junto com esses metais e que, a partir de um estímulo externo, vários, de qualquer natureza, mudam. Os metais podem mudar o seu estado de oxidação e os ligantes também podem mudar a sua distribuição eletrônica. E, ao fazer isso, os materiais mudam de suas propriedades, cor, resistência elétrica, resposta a estímulo luminoso e assim por diante. Tá? Então, a propriedade desses materiais biestáveis moleculares que a gente está procurando, basicamente se dá por conta da transferência de carga intramolecular entre esses metais e os ligantes. A pergunta científica que a gente tem feito nesse projeto aqui em particular, que envolve uma propriedade chamada tautomeria de valência, que é o equilíbrio entre essas duas formas sob dadas condições termodinâmicas, equilíbrio entre as formas com estados de oxidação diferentes em certas condições termodinâmicas. A pergunta que a gente tem feito é: quais fatores influenciam a estabilidade térmica e fotoquímica desses isômeros termo e fotoinduzidos? Ou seja, quando você forma um material a partir da iluminação ou da mudança da temperatura, por que aquele material em particular fica naquele estado e de que forma a gente conseguiria alterar esse estado do material, né? Então a gente se pergunta sobre a influência da natureza dos íons metálicos, a natureza química dos ligantes, sobre a estrutura supramolecular, sobre a forma como esses materiais então se organizam no espaço tridimensional, né? E basicamente a tautomeria de valência pode ser descrita, como está mostrado aqui nessa transparência, por esse composto, que é formado de cobalto, ligantes que a gente chama de benzoquinonas, e um ligante que a gente chama de bipiridina. Então, vocês observem que as moléculas que compõem o composto são sempre os mesmos, o átomo metálico é sempre o mesmo, mas a gente tem, a uma certa temperatura, uma certa distribuição eletrônica. O cobalto fica no estado de oxidação que a gente chama de 2, tem 2 elétrons aqui sobrando para fazer ligação química. 2 mais, está faltando 2 elétrons aqui, né? E aqui o estado 3 mais. Está faltando 3 elétrons para fechar a coordenação do cobalto, e então ele interage quimicamente com seus vizinhos aqui de outra forma. Além disso, você tem toda a distribuição de spin, né, que é a resposta magnética do seu sistema, que é distinta, tanto no metal quanto nos ligantes, em função da diferente temperatura. E aplicando campo elétrico, iluminação, campo magnético, mudando a temperatura, pressão, a gente consegue fazer com que o material varie entre o estado e um outro. Aí uma característica muito importante dessa variação entre esses dois estados é a mudança, a quantidade de estados acessíveis, de configurações que o material pode adquirir. Isso é basicamente dado pela distância entre o metal e os ligantes. Então a gente tem estudado esses materiais, 2 deles em particular, materiais formados com cobalto, ligantes do tipo catecol e ligantes do tipo piridina, né? Para esse projeto, piridina é essa molécula aqui, que tem um nitrogênio, que ele é o que se liga ao metal, tá? E, em particular, 2 moléculas, essa daqui que a gente chama de, é um cobalto ligante de oxoleno, piridina 2, está aqui, 2 piridinas, 2 de oxolenos, tem uns ligantes na rede, e esse aqui que, em vez de ter uma piridina, tem uma cianopiridina, a piridina é ligeiramente modificada. E o que a gente observou é que no material que tem cianopiridina, quando a gente joga raio-x nesse material, em ângulos muito baixos, raio-x é a radiação que a gente usa preferencialmente para estudar a natureza química dos compostos. Quando a gente joga raio-x em baixíssima temperatura, a 30 Kelvin,
eu consigo mudar o estado de oxidação dos materiais, tanto dos metais quanto dos ligantes. Ou seja, o raio-x interage de uma certa forma com o material, produzindo mudanças eletrônicas relevantes, com a taxa, com eficiência muito alta, quase 80% do material acaba mudando seu estado de oxidação em função da iluminação com raio-x. Depois, se você esquenta o material, ele volta ao estado anterior. Ou seja, isso aqui, essa figura mostra a população de metal, de ligantes e metal e cobalto no estado de oxidação 2+, em função da temperatura e da irradiação com raio-x. Raio-x transforma tudo, temperatura volta no estado normal. Então, você tem aqui um mecanismo de transformação modulado por temperatura e raio-x. Esse resultado foi bastante interessante, né? Essa modulação entre estados de cobalto 2+ e 3+, e foi publicado uma revista de bastante impacto, né, o aluno que tocou esse projeto na época era o Tiago, né, aluno de doutorado. Foi publicado uma revista de bastante impacto, porque a premissa era que raio-x, em geral, não interage com a matéria, não dessa forma. E o fato do raio-x aqui ter sido uma sonda efetiva para mudar as propriedades eletrônicas foi bastante inusitado, então despertou o interesse da comunidade internacional. Mais recentemente, a gente continuou trabalhando com outros materiais. Agora foi o cobalto semiquinona piridina, e a gente fez experimentos tanto com irradiação, com luz, com diferentes comprimentos de onda, quanto com temperatura. E o que a gente observa é que se a gente tem um material, que está aqui de novo, a população de estado de cobalto 2+, se você começa com uma certa temperatura, aqui a gente fez medidas com raio-x para entender as estruturas, as transformações, mas a gente iluminou com raio-x durante um tempo, com intensidade muito baixa, para minimizar aquele efeito da transformação pelo raio-x. Aqui a gente estudou só o efeito da luz. A gente iluminou com luz azul, e a gente foi observando que a iluminação com azul transformava o material de cobalto, de não ter praticamente essa configuração, só tinha o cobalto em estado 3+, até só ter praticamente só cobalto 2+, em função da iluminação com luz azul. Depois a gente viu, sim, que a temperatura fazia com que os estados aqui voltassem ao estado fundamental, que é o estado cobalto 3+, né, zero população aqui, e à medida que a gente aumenta a temperatura, ele volta a ter o cobalto 2+ aqui em alta temperatura. Então, irradiação provoca a mudança, temperatura provoca a mudança com esse formato aqui. E depois o que a gente viu nesses compostos é que, se por um lado a luz azul estimula, iluminar com luz vermelha desestimula. Então, a gente é capaz de criar um estado de spin alto aqui, cobalto 2+, com iluminação com azul, e desestimular esse negócio aqui, desestimular esse estado jogando luz vermelha e transformando o material em spin baixo, cobalto 3+. De novo, isso aqui é um chaveamento eletrônico, então a gente consegue mostrar que luz azul excita e luz vermelha desexcita esse material a certas temperaturas, com eficiência relativa. E esse aqui foi um outro resultado que gerou bastante interesse na comunidade. Um outro aluno de doutorado, dessa vez a Ludmila, que analisou esses dados e propôs um certo modelo para entender o que está acontecendo. E a gente também publicou esse trabalho numa revista de bastante visibilidade, está aqui a referência para quem quiser olhar. E esse é o tipo de trabalho que a gente faz aqui no laboratório de cristalografia. Esse trabalho, então, aqui são só 2 exemplos, tem outros trabalhos, tem outros alunos envolvidos, mas todos esses projetos são feitos com recursos obtidos em várias agências de fomento. Tem que agradecer todas elas, FAPEMIG, CAPES, CNPq, a própria FMG, que nos alberga, nos dá estrutura, e agradecer vocês por terem assistido esse filme.